Contos Extraordinários de Edgar Allan Poe. Manuscrito encontrado em uma garrafa. Do meu país e da minha família tenho pouco a contar. Um tratamento injusto e a grande quantidade de anos me tiraram de um e me afastaram do outro. Minha herança me proporcionou uma educação acima da média e uma mentalidade contemplativa me permitiu usar com método tudo que os primeiros estudos muito diligentemente acumularam. Acima de tudo, o estudo dos moralistas alemães me deu grande deleite, não por qualquer imprudente admiração da loucura eloquente deles, mas pela facilidade com que meus hábitos de pensamento rígido me permitiram detectar suas falsidades. Muitas vezes fui reprovado pela aridez do meu gênio. Uma deficiência de imaginação me foi imputada como crime e o pirronismo das minhas opiniões sempre me tornou notório. De fato, temo que um forte prazer pela filosofia física tenha atingido minha mente com um erro muito comum dessa época. Refiro-me ao hábito de fazer referência, mesmo às menos suscetíveis de tal relação, aos princípios dessa ciência. No geral, nenhuma pessoa poderia ser menos responsável do que eu por me afastar das fronteiras severas da verdade pelo fogo fato da superstição. Julguei apropriado ter premissas assim, para que a incrível história que tenho a contar não seja considerada o delírio de uma imaginação desenfreada, em vez da experiência positiva de uma mente para quem os devaneios da fantasia são letra morta e nulidade. Depois de muitos anos em viagens ao exterior, naveguei no ano 18, partindo do porto de Batávia, na rica e populosa ilha de Java, em uma viagem ao arquipélago das Ilhas Sunda. Fui como passageiro, não tendo nenhum outro motivo, além de um tipo de inquietação nervosa que me assombrava como um demônio. Nosso barco era belo navio, cerca de 400 toneladas de cobre e construído com teca de Malabar, em Bombay. Estava carregado com algodão e óleo das Ilhas Laquedivas. Também tínhamos a bordo fibra de coco, jagra ghee, semente de cacau e algumas joias de ópio. O acondicionamento foi feito de maneira desajeitada e o navio consequentemente escorava. Partimos com um leve sopro de vento a favor e por muitos dias seguimos a costa oriental de Java, sem qualquer outro incidente para reduzir a monotonia do nosso curso do que o encontro ocasional com alguns dos pequenos barcos do arquipélago ao qual nos encaminhávamos. Certa noite, debruçado sobre a murada, observei uma nuvem isolada e muito estranha a noroeste. Era notável tanto por sua cor quanto por ser a primeira que víamos desde a nossa partida de Batávia. Observei atentamente até o pôr do sol, quando se espalhou de repente para o leste e para o oeste, girando no horizonte com uma faixa estreita de vapor e parecendo uma longa linha de praia. Minha atenção logo foi atraída pela aparência vermelha escura da lua e o caráter peculiar do mar. Este último estava passando por uma mudança rápida e a água parecia mais transparente do que o normal. Embora eu pudesse distinguir bem o fundo, ainda assim, quando lancei a sonda, descobri que havia 15 braças de profundidade. O ar agora se tornava intoleravelmente quente e estava carregado com exalações espirais semelhantes às que surgiam do ferro aquecido. Quando a noite chegou, cada sopro de vento desapareceu. Uma calma mais completa é impossível conceber. A chama de uma vela queimava na popa sem o menor movimento perceptível e um longo fio cabelo, que eu segurava entre 2 dedos, não detectou nenhuma vibração. No entanto, como o capitão disse que não percebia nenhuma indicação de perigo e como estávamos à deriva perto da costa, ordenou que as velas fossem enroladas e a âncora liberada. Nenhuma vigilância foi montada e a tripulação, composta principalmente por malaios, deitou no convés. Eu desci, não sem um pressentimento forte do mal. De fato, toda a aparência me garantia que estava sentindo a presença de um Simon. Contei ao capitão meus temores, mas ele não prestou atenção ao que eu disse e me deixou sem se dignar a dar uma resposta. Meu desconforto, no entanto, me impediu de dormir e por volta da meia-noite fui para o convés. Quando coloquei meu pé no último degrau da escada, fui surpreendido por um zumbido alto, como aquele ocasionado pelo rápido movimento de uma roda de moinho. E antes que pudesse averiguar o seu significado, senti que o navio estremecia. No instante seguinte, muita espuma nos arremessou contra as vigas e, avançando sobre nós da proa para a popa, varreu todo o convés de ponta a ponta. A extrema fúria da rajada significou em grande medida a salvação do navio. Embora completamente submerso pela água, no entanto, quando meus mastros tinham voado pela borda, o barco saiu, depois de um minuto, do mar e, cambaleando por algum tempo sob a terrível pressão da tempestade, finalmente se
se endireitou. Por qual milagre eu escapei da destruição é impossível dizer. Atordoado pelo choque da água, eu me encontrei, após me recuperar, preso entre o poste e o leme. Com grande dificuldade fiquei de pé e, olhando ao redor, ainda tonto, achei que tínhamos nos chocado contra os recifes. Era absolutamente fantástico e inacreditável o redemoinho de montanhas de água e espuma em que estávamos. Depois de um tempo, ouvi a voz de um velho sueco que havia embarcado conosco no momento em que saíamos do porto. Gritei com toda a minha força e ele veio cambaleando até a popa. Logo descobrimos que éramos os únicos sobreviventes do acidente. Todos no convés, com exceção de nós mesmos, tinham sido arrastados para o mar. O capitão e os companheiros deviam ter morrido enquanto dormiam, pois as cabines estavam cheias de água. Sem ajuda poderíamos fazer pouco pelo navio e nossos esforços foram inicialmente paralisados pela certeza de que iríamos afundar. Nosso cabo tinha, é claro, partido como barbante na primeira investida do furacão, ou teríamos sido instantaneamente soterrados. Avançamos com velocidade assustadora pelo mar e a água saltava sobre nós. A estrutura da nossa popa foi totalmente destruída e em quase todos os aspectos tínhamos sofrido danos consideráveis. Mas, para nossa extrema alegria, encontramos as bombas funcionando e não havia grandes mudanças em nosso lastro. A fúria principal da explosão já havia passado e sentimos pouco perigo vindo da violência dos ventos. Mas esperávamos ansiosamente sua parada total, com desânimo por acreditar que na destruição que estávamos, inevitavelmente morreríamos com a violenta onda que viria a seguir. Mas essa justa apreensão nos aconteceu de maneira nenhuma. Durante 5 dias e noites inteiros, durante os quais nossa única subsistência era uma pequena quantidade de jagra, obtido com grande dificuldade da proa, o barco voava em um ritmo que desafiava a compreensão, com rápidas e sucessivas rajadas do vento que, sem igualar a violência da Simo, ainda eram mais terríveis do que qualquer tempestade que já havia visto. Nosso curso nos primeiros 4 dias foi com variações insignificantes, sul-sudeste, e devemos ter corrido pela costa da Nova Holanda. No quinto dia, o frio tornou-se extremo, embora o vento viesse de um ponto mais para o norte. O sol surgiu com um brilho amarelo doentio e subiu poucos graus acima do horizonte, mas não emitia luz intensa. Não havia nuvens aparentes, mas o vento aumentava e soprava com uma fúria incerta e instável. Por volta do meio-dia, tanto quanto poderíamos imaginar, nossa atenção foi novamente atraída pela aparição do sol. Não emitia luz própria dita, mas um brilho fraco e sombrio, sem reflexo, como se todos os seus raios estivessem polarizados. Pouco antes de afundar no mar inchado, seu clarão central se apagou repentinamente, como se alguém pudesse ter um poder inexplicável e acabasse de apagá-lo, e não passava de um aro desbotado quando afundou no oceano insondável. Esperamos em vão pela chegada do 6º dia, um dia que para mim não chegou, e para o sueco não chegou jamais. Daí em diante fomos envolvidos pela escuridão irregular, de modo que não poderíamos ver um objeto a 20 passos do navio. A noite eterna continuou a nos envolver, sem nem mesmo o alívio brilho do mar fosfórico, ao qual tínhamos nos acostumado nos trópicos. Observamos também que, embora a tempestade continuasse a se enfurecer com violência inabalável, não havia mais como descobrir a aparência habitual da arrebentação ou espuma que até então nos havia atingido. Tudo ao nosso redor era horror, uma escuridão espessa e um deserto negro escaldante de ébano. O terror supersticioso penetrou gradualmente no espírito do velho sueco, e minha própria alma estava envolta em silencioso assombro. Negligenciamos todo o cuidado com o navio, pois era pior que inútil, e nos protegendo da melhor forma possível, no toco do mastro olhávamos tristes para o imenso oceano. Não tínhamos meios de calcular o tempo, nem podíamos deduzir nossa posição. Estávamos, no entanto, bem conscientes de ter avançado mais para o sul do que qualquer navegador anterior, e ficamos muito surpresos por não termos encontrado os impedimentos usuais do gelo. Nesse interim, todo momento ameaçava ser nosso último, com ondas grandes como montanhas precipitando-se para nos enterrar. As ondas superavam tudo o que eu imaginava ser possível, e é um milagre que não tivéssemos sido instantaneamente enterrados. Meu companheiro falou da leveza da nossa carga e me lembrou das excelentes qualidades do nosso navio, mas não pude deixar de sentir a inutilidade absoluta de sentir esperança e preparei-me melancolicamente para a morte, que achei que não poderia evitar, e não demoraria mais de 1 hora, pois a cada nó que o navio avançava, as ondas naqueles horrendos mares se tornavam mais violentas. Às vezes lutávamos para respirar a uma altitude além da do albatroz, às vezes ficávamos tontos com a velocidade de nossa descida em algum inferno de águas, onde o ar ficava estagnado e nenhum som perturbava o som do
do Catre. Estávamos no fundo de um desses abismos, quando um grito rápido do meu companheiro cortou angustiado a noite. Veja, veja, gritou ele em meus ouvidos. Deus Todo-Poderoso, veja, veja. Enquanto ele falava, tomei consciência de um clarão fraco e sombrio, de luz vermelha que escorria pelos lados do vasto abismo onde estávamos e lançava um brilho incisivo sobre o convés. Levantando meus olhos, contemplei um espetáculo que congelou meu sangue. A uma altura fantástica, logo acima de nós e à beira da descida íngreme, pairava um navio gigantesco de talvez 4.000 toneladas. Embora erguida no alto de uma onda mais de 100 vezes a sua própria altura, seu tamanho aparente ultrapassava o de qualquer navio da linha ou da Companhia das Índias Orientais. Seu enorme casco era de um negro profundo e sombrio, sem nenhum dos costumeiros adornos de um navio. Uma única fileira de canhões de bronze projetava-se de suas portas abertas e lançava de suas superfícies polidas o fogo de inumeráveis lanternas de batalha, que balançavam de um lado para o outro em suas cordas. Mas o que mais nos inspirou horror e espanto foi que o navio se agitou sob a pressão das velas na fúria daquele mar sobrenatural e daquele furacão ingovernável. Quando descobrimos pela primeira vez o barco, só era possível ver seus arcos que se levantavam lentamente do fosso sombrio e horrível atrás de si. Por um momento de intenso terror, ele parou no vertiginoso pináculo, como se contemplasse sua própria sublimidade. Depois tremeu, cambaleou e desceu. Nesse instante não sei que súbito autocontrole dominou meu espírito. Cambaleando para o mais longe que pude, esperei sem medo o desastre que estava a ponto de nos esmagar. Nosso próprio navio estava desistindo de lutar e mergulhava de cabeça para o mar. O choque da massa que descia atingiu o nosso barco, consequentemente, naquela parte de sua estrutura que já estava submersa, e o resultado inevitável foi me lançar com violência irresistível sobre o cordame do estranho navio. Quando caí, o navio virou de bordo, girou e pela confusão que se seguiu, atribuo que não tenha sido notado pela tripulação. Com pouca dificuldade, avancei sem ser percebido até a escotilha principal, que estava parcialmente aberta, e logo encontrei uma oportunidade de me esconder no porão. Por que fiz isso? Mal posso explicar. Uma sensação indefinida de espanto quando vi pela primeira vez os tripulantes do navio. Tinha tomado conta do meu espírito. Talvez tenha sido o que me levou a me ocultar. Não estava disposto a confiar em indivíduos que ofereciam, depois de uma olhada superficial que eu havia dado, tantos pontos de vaga novidade, dúvida e apreensão. Por isso, achei adequado encontrar um esconderijo no porão. Fiz isso removendo uma pequena parte de tábuas, de modo a me proporcionar um conveniente esconderijo entre as enormes vigas do navio. Eu mal havia concluído meu trabalho quando uns passos no porão me obrigaram a fazer uso dele. Um homem passou pelo meu esconderijo com um andar fraco e instável. Não pude ver seu rosto, mas tive a oportunidade de observar sua aparência geral. Havia nele uma evidência de sua idade avançada e sua fraqueza. Seus joelhos tremiam sobre a carga dos anos e todo o seu corpo estremecia ao tentar ficar de pé. Ele murmurava para si mesmo em um tom baixo e quebrado, algumas palavras de um idioma que não pude entender, tateando em um canto entre uma pilha de instrumentos de aparência singular e velhas cartas de navegação. Seus modos eram uma mistura selvagem de mau humor, da segunda infância e da solene dignidade de um deus. Ele finalmente foi para o convés e não o vi mais. Uma sensação para a qual não tenho nome tomou posse de minha alma. Uma sensação que não admitirá nenhuma análise, para a qual as lições dos tempos passados são inadequadas e pela qual temo que o próprio futuro não vai me oferecer nenhuma chave. Para uma mente constituída como a minha, a última consideração é de uma desgraça. Eu nunca sei que nunca irei ficar satisfeito com a natureza das minhas concepções. No entanto, não é maravilhoso que essas concepções sejam indefinidas, já que têm origem em fontes tão completamente novas? Um novo sentido, uma nova entidade foi incorporada à minha alma. Já faz muito tempo que pisei no convés desse navio terrível, e os raios do meu destino estão, acho, se juntando em um foco. Homens incompreensíveis envolvidos em meditações de um tipo que não posso adivinhar. Passam por mim sem me notar. Esconder-me é uma loucura total da minha parte, pois essas pessoas não me veem. Agora mesmo passei diante dos olhos do imediato. Não faz muito tempo que me aventurei na cabine particular do capitão e tirei daí os materiais com que escrevo isso e o anterior. De vez em quando continuarei este diário. É verdade que posso não encontrar uma oportunidade de transmiti-lo ao mundo, mas não vou deixar de tentar. No último momento, incluirei o manuscrito em uma garrafa e vou jogá-lo no mar. Ocorreu um incidente que me deu novos motivos para a meditação. Essas coisas são a operação do acaso desgovernado?
Eu tinha me aventurado no convés e me jogado para baixo sem atrair nenhuma atenção entre uma pilha de cordas e velhas velas no fundo de um bote, enquanto meditava sobre a singularidade do meu destino, distraidamente pintando com um pincel cheio de alcatrão as pontas de uma vela cuidadosamente dobrada que estava perto de mim em um barril. A vela está agora pendurada no alto do navio e os toques impensados no pincel estão espalhados formando a palavra descoberta. Fiz muitas observações ultimamente sobre a estrutura do navio. Embora bem armado, não é, penso eu, um barco de guerra. Suas cordas, construção e equipamento geral. Tudo negava uma suposição desse tipo. O que ele não é, posso facilmente perceber, mas é impossível dizer o que ele é. Não sei como isso acontece, mas ao examinar seu modelo estranho e incomum disposição do mastro, seu enorme tamanho e suas enormes velas, seu arco severamente simples e sua antiquada popa, passou ocasionalmente pela minha mente uma sensação de coisas familiares e sempre se mistura a uma sombra indistinta de recordação, uma lembrança inexplicável de velhas crônicas e épocas estrangeiras de muito tempo atrás. Estive olhando para as madeiras do navio. Está feito com um material que não conheço. Há um caráter peculiar sobre a madeira que me parece não combinar com o propósito ao qual foi destinada. Refiro-me à sua extrema porosidade, considerada independentemente da condição criada pelos vermes, que é uma consequência da navegação nestes mares e tirando a podridão que acompanha a idade. Vai parecer talvez uma observação um pouco curiosa demais, mas essa madeira teria todas as características do carvalho espanhol, se o carvalho espanhol fosse dilatado por qualquer meio não natural. Ao ler a sentença acima, lembrei de um curioso dito de um velho navegador holandês castigado pelo tempo. É tão seguro. Ele costumava dizer, quando havia alguma dúvida sobre sua veracidade, tão seguro quanto a existência de um mar onde os navios crescem como o corpo vivo do marinheiro. Cerca de uma hora atrás, me atrevi a passar entre um grupo da tripulação. Eles não prestaram nenhuma atenção em mim e, embora eu estivesse no meio de todos eles, pareciam totalmente inconscientes da minha presença, como o que eu tinha visto no porão. Todos exibiam as marcas de uma avançada idade. Seus joelhos tremiam de enfermidade, seus ombros estavam dobrados com decrepitude, suas peles enrugadas sacudiam ao vento, suas vozes eram baixas, trêmulas e quebradas, seus olhos brilhavam com o reúma dos anos e seus cabelos grisalhos escorriam terrivelmente na tempestade. Ao redor deles, em todas as partes do convés, estavam espalhados instrumentos matemáticos da construção mais antiquada e obsoleta. Mencionei há pouco um mastro quebrado. A partir desse momento, o navio, mesmo arrebatado pelo vento, continuou seu curso fantástico para o sul, com todos os farrapos abertos do alto do mastro até as mais baixas e, afundando a todo momento, a ponta de seu elegante joanete no inferno de água mais terrível que um homem pode imaginar. Acabo de deixar o convés, onde acho impossível manter o equilíbrio, embora a tripulação pareça não ter problema com isso. Parece um milagre que a nossa enorme massa não seja engolida de uma vez e para sempre. Estamos certamente condenados a flutuar no limiar da eternidade, sem dar um mergulho final no abismo. Cruzamos milhares de vezes as ondas mais estupendas que já vi, nos afastamos com a facilidade da gaivota e as águas colossais erguem suas cabeças acima de nós como demônios das profundezas, mas como demônios confinados a simples ameaças e proibidos de nos destruir. Sou levado a atribuir essas fugas frequentes à única causa natural que poderia explicar esse efeito. Devo supor que o navio não esteja sob a influência de alguma corrente forte ou impetuosa. Vi o capitão cara a cara e em sua própria cabine, mas como eu esperava, ele não prestou nenhuma atenção em mim. Embora em sua aparência não tenha, para um observador casual, nada que o indique algo diferente de qualquer homem, há uma sensação de reverência e espanto irreprimíveis misturados com a sensação de admiração com que olhava para ele. Em estatura tem quase a minha altura, isto é, cerca de 1,70 m. Possui o corpo bem feito e compacto, nem robusto nem destacado em nada, mas é a singularidade da expressão que reina sobre sua face. É a intensa, a maravilhosa, a estremecedora evidência da velhice, tão absoluta, tão extrema, que excita em meu espírito uma sensação, um sentimento inexprimível. Sua testa, embora pouco enrugada, parece carregar a marca de muitos anos. Seus cabelos grisalhos são registros do passado e seus olhos mais acidentados são sibila do futuro. O chão da cabine estava cheio de estranhas pastas encadernadas com dobradiças de ferro e instrumentos estragados de ciência.
além de mapas esquecidos há muito obsoletos. Sua cabeça estava curvada sobre as mãos e ele se debruçava com um olhar impetuoso e inquieto sobre um papel que assumi ser uma missão e que em todo caso tinha a assinatura de um monarca. Ele murmurou para si mesmo, assim como o primeiro marinheiro que vi no porão, algumas palavras confusas e irritadas em uma língua estrangeira, e embora o orador estivesse perto do meu cotovelo, sua voz parecia alcançar meus ouvidos à distância de 1 milha. O navio e tudo que nele estavam imbuídos de um espírito velho, a tripulação desliza para lá e para cá, como os fantasmas de séculos enterrados. Seus olhos têm um significado ansioso e desconfortável, e quando seus dedos brilham sob o resplendor estranho das lanternas de batalha, sinto como nunca antes senti, embora durante toda a minha vida tenha me interessado às antiguidades e absorvi as sombras das colunas caídas em Baalbek, Tadmor e Persépolis, até que minha própria alma se tornou uma ruína. Quando olho em volta, sinto vergonha das minhas antigas apreensões. Se eu estremeci com a tempestade que até agora nos acompanhou, como não ficar horrorizado com o confronto entre o vento e o oceano que as palavras tornado e simum distribuem apenas uma ideia limitada e imprecisa? Tudo na vizinhança imediata do navio é escuridão, que dá noite eterna e um caos de água sem espuma, mas a 1 légua de cada lado podemos ver, indistintamente, com intervalos, estupendas muralhas de gelo, elevando-se no céu desolado e parecendo as paredes do universo. Como eu imaginava, o navio prova estar em uma corrente, se essa denominação pode propriamente ser dada a uma maré, que, uivando e guinchando entre o gelo branco, avança para o sul com uma velocidade que parece a vertiginosa queda de uma catarata. Imaginar o horror de minhas sensações é, presumo, totalmente impossível. Contudo, a curiosidade de penetrar nos mistérios dessas regiões terríveis predomina até mesmo sobre o meu desespero e me reconciliará com o aspecto mais hediondo da morte. É evidente que estamos indo em direção a algum conhecimento emocionante, um segredo que jamais será comunicado e cuja conquista significa destruição. Talvez essa corrente nos leve ao próprio Polo Sul. Devo confessar que uma suposição aparentemente tão ousada tem todas as probabilidades de ser verdade. A tripulação caminha no convés com um passo inquieto e trêmulo, mas em seus semblantes uma expressão mais da ansiedade, da esperança, do que da apatia do desespero. Enquanto isso, o vento ainda está em nossa popa, e como estamos com todas as velas abertas, o navio às vezes é levantado do mar. Ah, horror dos horrores! O gelo se abre repentinamente à direita e à esquerda, e estamos rodopiando vertiginosamente em imensos círculos concêntricos, rodeando as bordas de um gigantesco anfiteatro, cujo alto das paredes se perde na escuridão e na distância. Mas pouco tempo me resta para refletir sobre meu destino. Os círculos se reduzem rapidamente, mergulhamos no redemoinho e em meio a um estrondoso, berrante e trovejante oceano e tempestade, o navio está balançando. Oh, Deus! E está afundando.